Olá, seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a Ordem dos Advogados do Brasil, de Bauru. A separação de um casal não costuma ser um processo fácil para os envolvidos, nem para maridos, mulheres e principalmente para os filhos. Existem pais separados que utilizam os filhos como arma numa guerra psicológica. E é nesse contexto que vamos falar hoje sobre a alienação parental. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos o Dr. Olavo Pellegrina Júnior, que é advogado especialista em Direito da Família e coordenador da Comissão de Direito de Família, Sucessões, Infância e Juventude da OAB de Bauru. Seja bem-vindo, doutor Olavo, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, é sempre bom vir aqui discutir esses temas que envolvem direito de família. Obrigado pela oportunidade. E para debater o tema, o advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica aqui da FIB, professor César Micheli. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Professor César, primeiramente, o que é a alienação parental? Devemos ressaltar aí, num primeiro momento, que mais uma vez o programa visa esclarecer, trazer esclarecimentos acerca de várias dúvidas. E o tema hoje é um tema um tanto, o próprio nome já diz, é um tema complexo, alienação parental. De forma bem objetiva, Selma, a alienação parental é a interferência psicológica em relação a uma criança, a um adolescente, que é realizada por seu genitor, por sua genitora, em relação à questão da vida desta criança, que é tentada fazer com que essa criança fique contra o seu pai, vamos dizer assim, ou contra a sua mãe, numa separação. Portanto, atinge diretamente a questão psicológica desta criança e desse adolescente. É uma situação brutal que se faz na infância com uma criança, e de certa forma inadmissível também. Existe inclusive uma legislação que trata desta questão da alienação parental, a Lei 12.318 de 2010, e nós vamos debater esse tema de hoje em diante. Professor César, o senhor citou agora a alienação parental falando de criança e adolescente. Existe uma idade que a gente possa dizer que a partir de tal idade não é mais alienação parental? Há uma idade limitada para dizer que é alienação? Sem dúvida, a questão da infância hoje, do adolescente, nós poderíamos dizer que até a questão da maioridade, até os 18 anos, nós teríamos aí um adolescente que sofreria sim uma interferência psicológica na sua vida. A partir dos 18 anos, não, aí nós não poderíamos mais dizer que existiria uma alienação parental, porque aí a pessoa já atinge a sua maioridade. Doutor Olavo, o professor César falou sobre a lei. Ela não é ela é nova, né? Mas o problema ele é antigo. Muito antigo. Eu creio que a alienação parental ela acontece desde quando aconteceu a primeira separação. Então isso deve acontecer há muito tempo. A lei ela é de 2010 e os primeiros estudos de alienação parental aconteceram nos Estados Unidos, em 85. Um psiquiatra com atuação na área infantil, Dr. Richard Gardner, identificou essa patologia, esse quadro, mas que acontece fortemente. Você disse no início, na abertura, de maneira muito assertiva, que a alienação acontece no meio de uma separação. Ela acontece quando o cônjuge, geralmente o que é deixado, numa separação, num divórcio, tem o que deixa e o que é deixado, na maioria das vezes. Esse que é deixado sente uma dor, a dor da rejeição, e quer utilizar de todos os meios para fazer com que o outro cônjuge também experimente alguma dor, uma forma de vingança. E qualquer meio para esse cônjuge alienador é válido para fazer o outro sofrer. Usar os filhos que é uma das formas mais nocivas, infelizmente é a forma mais comum. É muito interessante essa colocação, doutor Olavo, né? Embora a nossa legislação que trate da alienação parental seja do ano de 2010, a questão aqui é que isso vem acontecendo há muito tempo atrás e que muitas vezes as pessoas não se davam conta dessa situação, achando que é só briga de casal, usando uma criança, mas não é bem por aí a situação. E o sofrimento que aconteceu antes da legislação, que é uma legislação moderna, era bem maior, porque não havia, primeiro, a identificação da síndrome da alienação parental, por exemplo, antes de 85, que é pouquíssimo tempo, né?
E então tinha que se punir o cônjuge, tinha que atingir o cônjuge alienador, restabelecer essa saúde emocional do alienado, utilizando os meios que a lei dava antigamente. Esses meios nem sempre eram efetivos para esse resultado. Então, identificar uma alienação parental em 85, em 90, era basicamente impossível. Ninguém sabia o que era isso. Mas com a modernização, né, com o volume de divórcios acontecendo em maior número, esse quadro ele ficou diagnosticado efetivamente, até como eu disse, pelo maior número de casos. Doutor Olavo, quem que são os alienadores? São só os pais ou um tio ou algum outro parente que influencia essa criança de forma negativa com relação ao pai dela? Isso também pode ser considerado alienação parental? Sim. Na verdade, um bom conceito do alienador, o alienador é aquele que fala mal do outro cônjuge, é o guardião. O guardião. O guardião é que, como na maioria das vezes, nós temos a mãe, né? Num divórcio, as crianças ficam com a mãe. A guardiã, na maioria das vezes, é a mãe. Agora, no processo de alienação, pode haver um avô, uma avó envolvida numa parceria emocional com a mãe, a criticar fortemente, a ofender, a tentar desmoralizar, por exemplo, a figura paterna. Nós precisamos tomar muito cuidado também para não estigmatizar, né? Porque o alienador pode ser tanto a mãe, senão as mães vão se revoltar, né? Mas o pai também pode ser um alienador, em parceria com os avós, em parceria com os tios, em parceria com outras pessoas que vão gerar o resultado alienação. É interessante essa situação porque se acredita que não foi a mãe, foi o pai que na verdade tentou atingir o psicológico desta criança ou desse adolescente, quando na realidade nós podemos ter um conjunto de pessoas que estão ligadas à vivência, ao dia a dia de uma criança e que as pessoas, vamos dizer entre aspas aí, em grupo, dentro da própria família, ficam ali batendo na questão psicológica da criança, tentando jogar esta criança contra o seu pai, contra a sua mãe, ou seja lá com quem tiver com a sua guarda, nessas situações aí. Doutor Olavo, quem que perde com alienação parental? Então, para entender quem perde com alienação parental, nós temos que identificar que a alienação ela é uma vingança, pode ser muitas vezes caracterizada como uma vingança do alienador contra o alienado, mexendo naquele valor que é um dos maiores valores, que é a paternalidade, que é a maternalidade. O alienador, ele quer ganhar. E como ele ganha? Vendo o outro sofrer, estabelecendo uma relação de submissão com aquele alienado. Você está na minha mão, eu só deixo as visitas acontecerem se você me tratar bem. Se você me tratar mal, você nunca mais vai ver os seus filhos. Eu vou me mudar e não vou te dar o endereço, não vou te dar o nome da escola onde seus filhos estudam. Uma relação forte, impositiva, pesada. À primeira vista, sob a ótica do alienador, é ele quem ganha. Mas quem, na verdade, perde em tudo isso é a criança. O alienador, a criança ou o adolescente, como bem colocou o Dr. César. O alienador, ele perde o foco da criança ou adolescente como um ser em desenvolvimento que precisa de liames, de vínculos familiares fortes, de um contexto familiar protetivo. Ele coloca muito mais a sua vontade de vingança acima dessa proteção que o âmbito familiar deveria trazer. Quem perde? A criança, o adolescente, o filho, sempre, sempre. O alienador, ele esquece que o filho tem relação de afetividade com o pai e com a mãe. Ele tenta incutir, ou muitas vezes incute na cabeça do filho, que a relação de afetividade deve ser só para ele. Mas o natural, biológico, uma relação biológica de afetividade com os dois, isso redobra a crueldade do ato de alienação parental.
Essa situação é interessante porque, geralmente nas separações, se costuma se vingar do outro na questão material num primeiro momento, né? E se a pessoa não consegue se vingar aí do outro que está se separando, aí, infelizmente, nós temos atualmente essa situação onde se vai permear, se vai introduzir no psicológico de uma criança determinadas situações e a vingança, na verdade, essa questão de querer se vingar do outro, na realidade, quem vai perder, como o próprio Dr. Olavo disse agora perfeitamente, é a criança, infelizmente. Dr. Olavo, falando agora sobre a legislação, o que a lei classifica, determina como alienação parental? É interessante essa pergunta, onde nós vamos muitas vezes identificar, nós, as pessoas que estão nos assistindo, os fatos do dia a dia que demonstram alienação parental. Às vezes nós passamos por situações e falamos, nossa, isso é alienação parental? Então, a lei ela traz alguns exemplos. A lei não é taxativa, ela não colocou todos os casos e esgotou. Não, na verdade, ela dá alguns exemplos. A criatividade humana é capaz de multiplicar isso aqui por 100, né? Mas então, um dos exemplos é realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternalidade ou da maternalidade. O que é campanha de desqualificação? Seu pai é um cachorro. Seu pai não está pagando alimento suficiente, ele está gastando com a outra. Isso acontece no dia a dia. Vai desenvolvendo essa alimentação mental constante, vai desenvolvendo no filho uma ojeriza, um ódio ao pai. E é tão grave isso que vai se estender até o novo relacionamento do pai ou da mãe. Só usando aqui o pai como uma figura, sem nunca esquecer que pode acontecer dos dois lados. Nesse caso, poderia ser incluído, não sei se poderia ser incluído nessa parte também, aí é uma coisa bastante séria que é quando o pai ou a mãe fala com relação o seu pai não liga para você, ele não gosta mais de você, quando arruma um outro parceiro, olha lá, ele está com outra pessoa, agora ele não vai mais dar atenção para você. Aí está fazendo uma relação direta da afetividade da criança com o seu pai, é uma coisa bastante séria, né? Muito, muito, e isso vai gerar todo um desconforto na relação e pode avançar tanto, e depois nós colocamos os outros pontos, pode avançar a um ponto em relação ao filho, que o filho acredita tanto naquelas ideias, tanto ele acredita, aquilo foi repetido tantas vezes, que ele toma aquilo como verdade. E ele passa a proteger o próprio alienador, achando que o alienador é a parte mais fraca. Quando, por exemplo, acontece essa questão dos alimentos, você não paga alimento suficiente. Ora, se a mãe está falando isso, ela precisa de proteção. Então, na verdade, ela está mentindo, mas o filho acha que ela precisa de proteção e vai protegê-la até em atitudes que ele próprio acredita na mentira plantada, na memória que a gente chama de memória implantada, e vira parceiro do alienador contra o alienado. O Gardner, ele classifica a alienação em 3 pontos, né? A leve, a média e a avançada. O grau mais avançado de alienação parental, ele acontece quando o filho, ele já acredita, toma aquelas questões como verdade. E nós vemos isso no dia a dia de maneira muito intensa. Já vi até casos de agressão que não aconteceu, casos de abuso sexual, nós vamos até falar disso depois, que não aconteceu. Deixando claro o seguinte, que é a massificação de fazer com que o pai, usando o pai como exemplo, fazer essa massificação na cabeça da criança ou do adolescente de que aquele pai é um monstro, quando na verdade, em algumas situações, o pai realmente não estava em condições de pagar os alimentos naquele momento. Então tem que se distinguir as situações que estão sendo vivenciadas aí na questão de quem paga a pensão e quem recebe. O conceito de alienação parental, uma expressão fácil que a desembargadora Maria Berenice Dias colocou de maneira muito inteligente, ela qualificou a alienação parental como uma lavagem cerebral. Ato isolado não é lavagem cerebral.
É o ato contínuo com um objetivo. É que se qualifica como uma alienação. Exatamente. Bem, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos saber como identificar se uma criança sofre alienação parental. Voltamos já. I wanna think so do. I wanna think so do. Bem, o tema do nosso programa de hoje é a alienação parental. Doutor Olavo, dificultar o contato da criança com o pai ou com a mãe pode ser considerada alienação parental? Sim, é um dos exemplos que a lei traz. Na prática, esse dificultar o contato acontece quando o guardião se muda de endereço, aquele que tem a guarda da criança, muda de endereço e não passa o endereço para o outro cônjuge. É um ato claro de alienação parental. E mais, a alienação ocorre quando se omite informações de saúde, informações escolares, não permitindo que o outro cônjuge conheça a situação escolar. Olha, não te dou nem o endereço da escola, você não vai saber onde seu filho estuda. Isso é alienação parental. A apresentação de falsas denúncias também caracteriza como alienação parental. Uma questão bastante comum, se você me permitir já tocar nesse assunto, que tem acontecido bastante a acusação de agressões físicas e de abuso sexual. Quando nós falamos nesse assunto, dá a impressão que é tão distante, mas na minha vida profissional eu já tive vários casos de acusação falsa de abuso sexual. Que a mãe, no caso concreto, a mãe tinha conhecimento que não houve o abuso, mas fez um boletim de ocorrência e criou todo um problema para aquele pai. E é engraçado que a crueldade da acusação de abuso sexual é tamanha porque os operadores do direito que atuam no segmento, eles sabem que na denúncia de abuso sexual, o primeiro momento é crédito na palavra da vítima. É o norte para quem trabalha com isso. Crédito na palavra da vítima. Aí você tem o vitimizado com uma falsa memória de abuso sexual implantada pelo outro. Isso parece absurdo, mas é muito comum, inclusive aqui na nossa cidade. Então essa crueldade com o vitimizado que já não sabe se foi abusado, a exposição do assunto à polícia, enfim, é muito, muito grave, inclusive pelos danos que causa na vida do alienado. Professor Sérgio? É interessante ressaltar isso daí, porque não é só o outro que vai, o cônjuge, seja a mulher, seja o ex-esposo, não é só ele que vai sofrer, como nós debatemos há pouco. Na realidade, essa situação de levantar uma questão de abuso sexual, de lesão corporal, seja lá o que for, falsamente, isso vai gerar na criança uma questão psicológica que muitas vezes vai carregar isso para a vida toda. Irreparável. Doutor Olavo, acho que é importante a gente falar sobre isso. Como identificar se uma criança sofre alienação parental, visto que ela ocorre no âmbito familiar? Então, como que o pai ou a mãe dessa criança, que vê que o ex-marido ou ex-mulher, de repente, está fazendo alienação parental, como identificar isso? Primeiro, isso tem que ser feito de maneira rápida. O decurso do tempo, para a identificação da alienação parental, ele favorece o alienador. Quanto mais tempo o filho sofre a alienação parental, a chance maior daquelas atitudes serem tomadas como verdade. Primeiro, ser muito rápido. Em relação ao filho, é a observação. Às vezes o filho vem e começa a apresentar uma rejeição em relação àquele cônjuge não guardião.
uma rejeição. De repente o filho começa a trazer informações apuradíssimas sobre uma ação que está acontecendo, sobre a ação de divórcio das partes. Olha, você não está querendo deixar a minha mãe ficar com a casa. Olha, você está querendo tirar o carro do meu pai. Ué, aquelas informações do divórcio não são do universo do filho, que deveria ser preservado dessas questões patrimoniais. Então, essas medidas são colocadas. Então, essa observação, essa sensibilidade do cônjuge alienado, a medida tem que ser tomada rapidamente. E uma parte extremamente importante, a conclusão se há ou não alienação parental, ela deve ser tomada dentro de um processo judicial, através de laudos psicossociais. Nós tememos muito atualmente, porque a lei estabelece que o profissional que vai fazer o laudo psicossocial, ele precisa ter treinamento para essa avaliação. Se ele for um profissional que se detém simplesmente nas palavras e em sinais superficiais, vale lembrar que se trata de implantação de falsa memória. Ele pode acreditar, inclusive o profissional psicólogo, acreditar que aquela falsa memória é verdadeira. Ele precisa de treinamento. E o que causa o receio, como eu coloquei há pouco, é que a avaliação necessita de tempo, de profissionalismo, e a sobrecarga que os técnicos que atuam na justiça, a sobrecarga de trabalho que eles suportam, e a necessidade de atendimentos muito rápidos por conta da demanda, pode trazer um comprometimento, pode. E há necessidade também de investir em treinamento para esses técnicos. O papel do laudo psicossocial na conclusão da alienação parental é determinante. E os profissionais que atuam nesse segmento precisam estar cientes, porque se o profissional atestar que não há alienação e ela houver, o estrago na vida do alienado e na vida do filho é para sempre, perene, eterno, não podemos esquecer disso. É interessante essas questões porque, embora nós tenhamos uma série de crianças e adolescentes aí sofrendo essa questão da alienação parental, na justiça mesmo, na realidade existe um paradoxo em relação à justiça, que nós não temos muitas decisões, muitos posicionamentos sobre essa questão, embora elas aconteçam diuturnamente na vida dessas crianças. A alienação ela acontece muito fortemente na vida de todo mundo. Nós podemos lembrar nesse momento de um parente que passou por alienação parental. Contudo, o profissional do direito, o operador do direito, precisa conhecer, precisa dedicar um tempo de estudo para essa legislação, e aqueles que atuam no direito de família, eles não precisam, eles estão obrigados a entender o que é alienação parental. Doutor Olavo, a alienação parental ela pode levar à prisão? Na verdade, o nosso presidente da República, quando da edição da legislação, vetou na lei a parte que estabelecia a pena criminal para alienação parental. Dividiu, tem pessoas que defendem que não deve haver pena de prisão para o alienador, mesmo porque, aquilo que nós falamos no começo, né? O filho, ele tem relação de afetividade com o pai e com a mãe. Que filho quer ver o pai ou a mãe preso, não é? Isso poderia gerar um estrago maior. Esses são os defensores do veto. Aqueles que são contra o veto dizem que poderia ser uma medida mais efetiva para restringir, para inibir a alienação parental. É o medo de ser preso. Há casos tão graves de alienação que, de fato, eu entendo que mereciam o procedimento penal. Doutor César, como que ficam os interesses da criança nesse contexto todo da alienação parental? Olha, Selma, essa sua questão acho que é a conclusão final mesmo de todo esse nosso debate. O que se deve levar em conta são os interesses da criança, em primeiro lugar, e se não dizer os interesses primordiais dessa criança, para que ela fique resguardada. Existe em direito, inclusive, um princípio que se chama o princípio do melhor interesse da criança, ou melhor interesse do menor. Isso deve ser sempre preservado. O que nós vemos no dia a dia é que esse princípio ele é violado diuturnamente, ou seja, por parte do pai, da mãe, de quem detém a guarda de uma criança, ele sequer se preocupa com o interesse da criança. O que se verifica é que a pessoa preocupa-se com o seu próprio interesse,
e usa aquela criança para se vingar do outro ali que foi separado, seja a mãe, seja o pai. Então aqui nós concluímos esse programa deixando claro e que sirva de um beliscão em todas as pessoas, no seguinte sentido, de que se deve preservar sempre o interesse de uma criança. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados. Doutor Olavo, muito obrigada pela presença. Obrigado. Professor Obrigado. César, muito obrigada. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Aqui discutimos assuntos da área jurídica que sejam do interesse de toda a população. Até a próxima.